Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu tô aqui para mostrar para vocês como é que eu fiz a minha estrutura para colocar tela de balões e cortinas, tá? Eu mandei fazer com serralheiro, tá? Com esses pés, tá? Que é de disco de freio de carro, tá? Eu fiz muita pesquisa na internet, porque assim, ó, na época que eu comecei a fazer, não é que não existisse, não tinha uma estrutura, tá? Não tinha uma estrutura que fosse, no caso, para colocar o PDS e as cortinas, tá? A tela de PDS e as cortinas. E sim, só as cortinas. Aí o PDS a gente se virava do jeito que conseguia fazer. Só que ficava feio e estranho, no caso, na hora de montar. Porque aí tinha que montar, colocar a tela de PDS e as cortinas por trás. E aí as cortinas ficavam como se fosse lá na parte de trás. Então o que eu fiz? Eu pedi pro serralheiro fazer ali, ó, tá? Então ele fez essa base, tá? Que é com disco de freio, tá? Disco de freio, tá? Eu comprei 4 varões, tá? 3 varões, um varão pra cima, os 2 na lateral e um pro meio aqui, ó, pra onde eu coloco as cortinas, tá? Esse meu aí tem, essa minha estrutura tem 2 metros de altura, tá? Por 2,20 de largura, tá? Aí, aqui, ó, pra encaixar os varões, eu fiz o quê? Eu comprei a curva, tá? Curva de, acho que essa aqui é de meia. Comprei a curva de meia, tá? Elas são de plástico, eu vou dizer uma coisa pra vocês, elas quebram bastante, tá? Conforme a gente vai movimentando, mas aí a gente vai comprando mais, porque elas são baratinhas, tá? E aqui, tá? Eu precisava fazer um esquema aqui pra encaixar, tá? A tela de balões e as cortinas que não ficasse feio. O que aconteceu? A tela de balões, eu encaixo aqui, ó, tá? Prendo. Eu não prendo com aquelas presilhas que elas vêm, porque eu não confio, não fica bem preso. Então eu prendo com durex largo, tá? E aí ela fica bem na altura do varão da cortina aqui, ó. Se vocês forem ver, ó. Fica bem na altura do varão da cortina, tá? E o que eu tive que fazer aqui pra colocar esse outro varão aqui, tá? Pra colocar a cortina. A gente fez um furo, meu marido fez um furo, tá? E a gente colocou um parafuso, ó, que atravessa o outro lado lá, ó, com a porquinha, tá? E aí, perfeito. Coloca aqui, ó, aqui em cima, aí por essa medida aqui, dá exatamente 8 telas aqui em cima e 5 telas de cada lado, tá? 8 telas aqui em cima, na extensão todinha, tá? E 5 telas aqui de cada lado aqui assim, ó, dos lados, tá? E a cortina fica pendurada aqui, nessa parte aqui, se for colocar a tela, né? Se não colocar a tela, pode pendurar a cortina lá direto. Aí o que acontece? Pra não ficar estranho, tá? Eu uso todas as minhas cortinas de malha e lanca e todas têm 2,5 metros. Eu mesmo faço o alinhavo e elas ficam cortinas mesmo, tá? Faço o alinhavo, faço a barrinha, tá? E fica cortina. E aí se eu tiver que usar para outra coisa, eu tiro o alinhavo e viro outra coisa. Porque se eu for fazer todas as cortininhas e coisa, né, fica muita coisa. Então, para vocês entenderem, são 4 varas, tá? 4 varas. 2 curvas, tá? Nas varas das laterais, quando vocês forem fazer, se vocês forem fazer por esse modelo, vocês meçam aqui, ó, para ver onde é que vai ficar o furo, ó. O furo né? Meçam a tela ali direitinho para ver onde vai ficar o furo para colocar a vara da cortina, tá? E as duas bases de disco de freio, tá? É isso aí que eu fiz. Eu pedi pro serralheiro fazer e ele fez para encaixar, no caso, o varão na base,
tá? Então, aquele encaixe lá da base é um pouquinho maior, tá? Dá uma balançadinha, dá, mas não cai, tá? Não tem problema que não. Depois a gente coloca a cortina e coloca a tela, coloca a cortina e tudo fica pesadinho, então ele se firma bem, tá? Eu tenho 3 desses, tá? Eu fiz 3 desses e fiz um menor até que não dá a tela, no caso, né? Fiz um menor pra fazer mini table até, né? Mas até hoje eu não usei muito, tá? Então assim, ó. Ah, e outro detalhe. Aqui no meio, aqui onde vai a cortina, aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui que vai a cortina, vocês podem ver que aqui no meio ele fica meio com curva aqui, ó. Tá? Fica um balão, né? O que eu faço? Aqui no meio, eu prendo um nylon. Lá em cima, lá na outra, lá, ó. Prendo o nylon, ele fica retinho, tá? E fica tranquilo, tá? Só que aí, claro, aí o que acontece? As minhas cortinas, elas são divididas, no caso, né? São feitas por partes. Eu pego uma malha de 1,40 m e corto ao meio, no comprido, e fica 2 cortinas de 70 centímetros de largura. Então dá pra fazer essas amarrações tranquilo, tá? Ali, tá? Eu amarro pra não ficar, no caso de caída, né? Senão fica mais com o peso da cortina, ele fica de caída. Mas fica tranquilo, não tem problema nenhum. Vou mostrar umas fotos pra vocês depois desse vídeo, pra vocês verem como, no caso, depois não vai aparecer nada, não vai aparecer estrutura, porque fica balão na frente, porque fica cortina, entendeu? Então fica perfeito. Eu vou mostrar pra vocês das duas formas, com a tela de balões e sem a tela de balões. Sem a tela de balões, claro que vocês não vão usar essa parte aqui, a não ser que vocês tenham que amarrar, fazer a amarração de alguma outra, algum painel, alguma coisa que seja muito pesado, aí eu uso aquela parte ali pra ficar mais firme, tá? Mas caso contrário, tranquilo, tá, gente? Então, assim, o pessoal que tava com a dúvida aí no grupo, que não sabia como é que ia fazer, tá? A estrutura, eu montei agora de noite, pra vocês mais ou menos terem uma ideia como é que eu fiz as minhas. Eu tenho 3 dessas, e sai barato, sai em conta, sabe? E aí compra na própria cidade, porque onde é que não tem varão de cortina pra vender, né? É impossível, né? E aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. O porém que vocês têm que fazer é medir a tela aqui, ó. Vocês têm que fazer a medida do PDS pra vocês ver se vai encaixar, se não vai ficar assim, ó. Digamos, ficar assim. Aí se ficar assim, não vai ficar certo, né? Ele tem que ficar assim ou ele tem que ficar assim pra dentro, tá? Pra tudo se encaixar direitinho. Das duas formas dá pra fazer. Essa medida que eu fiz aqui, 2,20 m por 2 de altura, tá? Os 2,20 tanto dá pra colocar a tela assim, como dá pra colocar a tela assim. Aí vocês vão colocar uma tela a mais, tá? Mas das duas formas dá pra fazer, tá? E aí fica tranquilo de fazer, né? Porque fica muito mais fácil, né? Muito mais prático, no caso, né? Pra mim, pra carregar, claro que eu carrego... Antes eu carregava dentro do carro, agora eu comprei rack pra botar em cima do carro. Mas antes eu carregava dentro do carro. Meu carro é um carro sedã, tá? E eu colocava bem do meu ladinho, assim, na porta, ali entre a minha porta e a porta de trás, pelo lado ali dos bancos, e dava tranquilo. Mas agora a gente tem carregado em cima do carro, tá, gente? Então tô dando essa diquinha pra vocês, que o pessoal tava na dúvida de como dá pra fazer a estrutura, prender cortina e tela. Pra mim, dessa forma ficou mais fácil. Eu vou postar também umas fotos pra vocês verem como é que fica, tá? Obrigada, viu? Boa noite.